Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. Eu sempre fui meio impulsiva quando o assunto era viajar. Não era algo que eu planejasse com muita antecedência. Na verdade, quanto mais de última hora, mais parecia fazer sentido para mim. Foi exatamente assim que aquela viagem começou. Eu tinha acabado de terminar o 6º semestre de História e estava exausta, não só pelas provas, mas por tudo. Rotina, pressão, expectativas. Parecia que eu precisava desaparecer por um tempo. Foi quando surgiu a ideia do mochilão. Um grupo pequeno formado por mim, 2 colegas da faculdade e mais 2 amigos deles. Não éramos íntimos, mas tínhamos algo em comum. Vontade de ir embora, sem saber exatamente para onde. O plano era atravessar regiões montanhosas do sul do continente, passando por vilarejos pequenos, trilhas e áreas praticamente isoladas. Nada luxuoso, pelo contrário. A ideia era gastar o mínimo possível. Carona, ônibus locais, hospedagens improvisadas e, quando desse, aceitar a ajuda de desconhecidos. Era verão, isso ajudava. Nos primeiros dias, tudo parecia exatamente como eu imaginava. Liberdade, cansaço, misturado com aquela sensação boa de estar longe de tudo. Mas isso não durou. Na metade da viagem, depois de uma trilha particularmente pesada, nos afastamos da rota principal. Não foi uma decisão pensada, foi acontecendo. Um caminho puxava o outro. Quando percebemos, estávamos completamente fora do trajeto. Estávamos cansados, com fome, com bolhas nos pés e, o pior de tudo, sem sinal de celular há horas. Foi no fim da tarde que encontramos a estrada de terra. Ela surgia no meio da vegetação como uma espécie de promessa silenciosa de civilização. Seguimos por ela sem discutir muito, e então vimos a casa. Era grande, antiga, feita de madeira escura, já desgastada pelo tempo. Tinha um estilo que lembrava construções antigas de regiões frias, com um telhado inclinado e janelas pequenas. Parecia deslocada ali. Na varanda, 2 homens observavam, parados, imóveis. De longe dá para perceber que eram muito parecidos, altos, magros, cabelo longo, preso para trás, já com fios grisalhos. Não eram idosos, mas também não eram jovens. Havia algo no jeito como eles nos olhavam. Não era exatamente hostilidade, mas também não era acolhimento. Era neutro demais. Um dos caras do grupo, agora chamado Rafael, se aproximou. Ele falou um pouco de outro idioma e tentou se comunicar. Explicou que estávamos viajando, que tínhamos nos perdido e perguntou se poderíamos passar a noite ali. Os 2 homens trocaram algumas palavras entre si, baixo, rápido, então assentiram. Disseram que podíamos entrar, que preparariam algo quente para a gente comer. Naquele momento foi um alívio tão grande que ignoramos qualquer desconforto. A casa por dentro era simples. Não havia sinais claros de eletricidade. A iluminação vinha da lareira e de algumas lâmpadas fracas, talvez alimentadas por algum gerador. O salão principal era grande, com uma mesa de madeira pesada no centro e colchões improvisados em um dos cantos. Nos acomodamos ali, rindo, comentando sobre como aquilo seria uma história incrível depois. E talvez tenha sido, só não do jeito que imaginávamos. O jantar foi servido algum tempo depois. Um tipo de ensopado, escuro, espesso. Eles disseram que era carne de caça. Ninguém questionou. Comemos.
Mas o silêncio durante a refeição, aquilo ficou na minha cabeça. Os dois homens falavam pouco, quase nada. Sempre trocavam olhares entre si antes de responder qualquer pergunta, como se estivessem alinhando respostas. Foi então que comecei a reparar nos quadros. Havia vários nas paredes, retratos antigos, desbotados. As pessoas nas imagens tinham algo errado. Não era só pela idade das fotos, eram os rostos, magros demais, olhos fundos, expressões vazias. Aquilo me incomodou, mas eu não disse nada, porque ninguém mais parecia disposto a estragar aquele momento de refúgio. Naquela noite dormimos ali mesmo, no chão, exaustos. Apaguei rápido, mas acordei no meio da madrugada, um barulho baixo, arrastado, como madeira antiga cedendo sob o peso. Fiquei imóvel, tentando entender se alguém tinha levantado, se era o vento, se era a casa. Mas o som parou e o silêncio veio depois, e era pior. Fiquei olhando para o teto por um tempo que pareceu longo demais, até dormir de novo. Quando acordei, o dia já tinha começado e uma coisa estava errada. Um de nós não estava lá, agora chamado Lucas. No começo, ninguém entrou em pânico, achávamos que ele podia ter saído, ir ao mato, dar uma volta, mas o tempo passou e ele não voltava. Chamamos, procuramos dentro de casa, nada. Foi quando um dos homens apareceu na varanda, do nada, como se já soubesse o que estava acontecendo. Ele disse com calma que o rapaz tinha acordado cedo e decidiu seguir viagem sozinho. Aquilo não fez sentido. Lucas não faria isso. E a mochila dele ainda estava ali. Ficamos em silêncio depois que ele disse aquilo. Ninguém respondeu na hora. Foi aquele tipo de situação em que todo mundo pensa a mesma coisa, mas ninguém quer ser o primeiro a falar. Lucas não iria embora sozinho, muito menos sem avisar, e nunca deixaria a mochila. O homem permaneceu ali nos observando, esperando, como se quisesse ver até onde iríamos insistir. Rafael tentou manter a calma, perguntou de forma controlada se ele tinha visto para que lado Lucas tinha ido. O homem deu de ombros. Disse que ele parecia ter pressa, que gente jovem era assim mesmo, impulsiva. Aquilo me deu um arrepio, porque não era só a resposta, era o tom, como se aquilo fosse comum, como se já tivesse visto aquilo antes acontecer. Esperamos mais um pouco, talvez uma hora, talvez mais, mas a sensação começou a mudar. O alívio da noite anterior desapareceu completamente. No lugar, veio algo pesado, desconforto, desconfiança, medo. Foi quando decidimos andar pela parte de trás da casa. Não foi uma decisão oficial, só aconteceu. A gente se levantou e foi, sem falar muito, como se todo mundo estivesse seguindo o mesmo pensamento. A construção atrás da casa era menor, um tipo de barracão, feito com madeira mais grossa, mais rústico. Havia uma tranca na porta, estranha, forte demais para um lugar como aquele. Foi Gabriel quem se aproximou primeiro. Ele sempre foi o mais impulsivo, o tipo de pessoa que não pensa muito antes de agir. Olhou para a tranca, depois para a gente. Ninguém disse não. Isso já foi o suficiente. Ele procurou ao redor até encontrar uma barra de ferro enferrujada. Levou alguns minutos. O som do metal batendo na tranca parecia alto demais naquele silêncio. Cada impacto fazia meu coração acelerar, até que cedeu. A porta abriu com um rangido seco, e o cheiro veio antes de qualquer coisa, forte, denso, quase sólido. Um cheiro que não parecia apenas de carne estragada, era pior, muito pior. Eu levei a mão ao rosto na hora. Alguém atrás de mim começou a xingar baixo, mas ninguém foi embora. A gente entrou. Dentro do barracão,
O ar era mais pesado ainda. Havia ferramentas espalhadas, cordas, baldes com um líquido escuro que eu não quis identificar. E no fundo, um freezer grande, antigo, com marcas de ferrugem, fechado com uma trava de metal. Ninguém queria abrir, mas Gabriel abriu. Ele puxou a tampa com esforço. O som da vedação, rompendo ainda, ecoou na minha cabeça. E então aquilo. Eu não consigo descrever perfeitamente, e talvez seja melhor assim, mas eram sacos pretos e dentro deles partes humanas, braços, pernas, pedaços de carne, alguns ainda com roupas, outros não. Eu reconheci antes de aceitar uma pulseira prata com o nome gravado. Era da mãe do Lucas. Eu senti o mundo girar. Meu corpo travou. Gabriel virou de lado e vomitou. Carla começou a chorar, um choro alto, descontrolado. E foi aí que ouvimos a porta da casa, batendo forte. O som ecoou pela clareira inteira. A gente se virou ao mesmo tempo e saiu correndo. Voltamos para a frente da casa em segundos, ou pelo menos pareceu. Mas já era tarde. As portas estavam trancadas, todas, por dentro. As janelas tinham barras de ferro por fora, como se aquilo nunca tivesse sido uma casa comum, como se fosse uma armadilha. Começamos a gritar, a bater, a tentar forçar qualquer entrada, nada, nenhuma resposta, nenhum som. E o pior, os 2 homens não estavam mais lá, sumiram, simplesmente sumiram. O silêncio voltou, mas agora era sufocante, pesado. Carla estava em choque. Gabriel tentava quebrar uma janela com a barra de ferro. Rafael andava de um lado para o outro, tentando pensar. Eu só conseguia pensar no Lucas, no que ele deve ter passado, no que fizeram com ele. Foi quando ouvimos a voz. Vinha de dentro da casa, baixa, ritmada, como um canto. Uma língua que eu não conhecia, repetitiva, hipnótica, e junto com ela, o som de algo sendo arrastado, pesado, como móveis sendo empurrados ou algo sendo preparado. Gabriel parou, olhou para a gente e disse, quase sussurrando, a gente precisa sair daqui agora. Corremos para a mata sem pensar, sem direção. Mas não fomos longe. Logo percebemos cercas, arame farpado escondido entre os galhos, quase invisível. A clareira inteira estava cercada. Aquilo não era uma casa isolada, era um lugar planejado, feito para prender. Voltamos para o barracão. Era o único lugar aberto, onde podíamos ver ao redor, mas também era o pior lugar para estar. O cheiro, as coisas, aquilo tudo. Carla caiu de joelhos, repetindo que a gente ia morrer. Rafael tentava manter a cabeça no lugar, mas estava tremendo. Todos nós estávamos. E então eles apareceram, saindo da mata, sem pressa, como se soubessem que não tínhamos para onde ir. Um deles segurava um cutelo grande, pesado. O outro, uma lança improvisada. Eles não disseram nada. Não gritaram, não correram, só andaram, devagar, nos cercando com um olhar, como se aquilo fosse rotina, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes. Foi Gabriel quem reagiu. Ele pegou uma ferramenta do chão e avançou, gritando. O impacto foi violento, rápido. O homem desviou e revidou. Gabriel caiu no chão gritando de dor. Aquilo abriu espaço e foi o suficiente. Eu e Carla corremos, sem olhar para trás. Entramos na mata, espinhos rasgando a pele, galhos batendo no rosto, e atrás os gritos. Eu não sei de quem, eu não quis saber. Corri, por muito tempo, sem direção, sem pensar, até minhas pernas cederem. Acordei horas depois, no chão, sozinha de noite. Meu corpo doía inteiro, minha boca estava seca. Eu ouvi água, segui o som. Encontrei um riacho, bebi sem pensar, sem parar, e continuei andando, seguindo a água, até encontrar uma trilha.
Depois disso, pessoas, um grupo de caminhantes, eles me encontraram. Eu sabia como devia estar, suja, machucada, desesperada. Eles me levaram até um vilarejo, chamaram a polícia e eu contei tudo, tudo. Mostrei o caminho, insisti, implorei. Eles foram até lá e não encontraram nada, nada, nenhuma casa, nenhum barracão, nenhuma cerca. Disseram que eu estava em choque, que devia ter confundido o lugar, que aquilo tudo não fazia sentido. Mas eu tinha uma coisa, a pulseira, eu trouxe comigo, a mesma que estava no freezer. Mesmo assim, não foi o suficiente. O caso foi registrado como desaparecimento, área de risco. Fim. Voltei para casa semanas depois, mas não voltei inteira. Nunca mais consegui retomar minha vida como antes. Abandonei a faculdade, me afastei de todo mundo e por anos sonhei com eles. Os dois homens, os olhos, a calma, a forma como olhavam, como se aquilo fosse só mais um dia. Até hoje eu não sei se aquele era realmente o sobrenome que eu vi ou se minha mente criou algo, mas uma coisa eu sei. Toda vez que vejo uma casa isolada no meio do nada, ou escuto o som de uma lâmina sendo afiada, meu corpo inteiro trava, porque uma parte de mim nunca saiu daquele lugar, ainda está lá, correndo, tentando fugir dos olhos dos dois homens que nunca deveriam ter nos deixado entrar.